A história que eu vou compartilhar com você hoje aconteceu comigo quando eu tinha 19 anos. Com os 19 anos, eu sempre sonhei em ser um jogador de futebol. Eu me recordo que eu morava na fazenda e jogava o tempo inteiro. Na minha adolescência, o tempo inteiro eu joguei futebol. Completei os 19 anos e o meu sonho era ser jogador de futebol profissional. Eu saí lá de São Mateus. São Mateus é uma fazenda próximo da cidade de Frutal, Minas Gerais, fica situado no Triângulo Mineiro. E o sonho daquele rapazinho, daquele jovenzinho de 19 anos, era ser um jogador de futebol. Eu não abria mão disso, você entende? Eu fiz de tudo para ser um jogador de futebol. Quando eu completei os 18 anos, eu já falei para o meu pai e para a minha mãe, eu vou sair desta fazenda e vou para a cidade, porque eu quero ser jogador de futebol. Meu pai e a minha mãe ficou horrorizado, ficou totalmente assim, estarrecido com aquela situação. Eles não concordavam nunca. Imagine você morar na roça, na fazenda, onde as pessoas têm até medo da cidade, porque naquela época realmente a cidade era aquele, sabe, as pessoas pensavam que todo mundo que ia para a cidade eram pessoas que não prestavam, pessoas que iam ficar viciado, drogado, e era isso que os vizinhos falavam para o meu pai e para a minha mãe. Então, meu pai e a minha mãe não concordavam de jeito nenhum com essa hipótese do filho querer ser jogador de futebol. Eu, da minha vez, fiquei de maior, eu pensei, ninguém vai me segurar. Eu completei 18 anos, eu vou embora para o mundo, eu não quero nem saber. É que não era muito normal, porque quem é criado na roça normalmente gosta de morar na roça, de continuar na roça, mas eu não. Eu ainda jovem, eu já queria sair daquela fazenda. Eu não queria nem saber, eu olhava para aquela situação, meu pai não era proprietário de fazenda, meu pai morava na fazenda que era dos outros, ele era arrendatário, entende isso? Meu pai, ele não ganhava nada na fazenda que ele morava, ele apenas cuidava da fazenda sem nenhum rendimento financeiro, só para cuidar, ele trabalhava para quem ele quiser, entende isso? Eu olhava aquela situação e pensava comigo, isso aqui é sem futuro. Se eu ficar aqui, eu vou ser um sem futuro, eu vou casar e vou ser um sem futuro. Onde que eu vou chegar? Não tem futuro nenhum. Então eu já estava decidido, decidi comigo mesmo, falei, olha, nesta fazenda eu não fico. Completei os 18 anos e aí esperei um pouco mais, porque na fazenda você mora com seu pai, com a sua mãe, você muitas vezes, eles que mandam mesmo que depois que você completa 18 anos, você ainda fica meio com dúvida, né? Porém, eu estava decidido, eu vou para Uberlândia. E foi isso que eu fiz. Juntei o dinheirinho, que eu trabalhava lá, juntei o dinheirinho e peguei o ônibus e fui embora para Uberlândia. Chegando em Uberlândia, eu aluguei um cômodo lá. Aluguei um cômodo, tinha que pagar, e eu treinava no 15 de novembro de Uberlândia. Era um time lá da 5ª divisão do Campeonato Mineiro. Mas aquilo para mim era um sonho, vou começar aqui. E aí aquele treinador também, ele me iludiu, falou, olha, se você destacar aqui, nós vamos vender você. Aí eu falei, pronto, agora já sou um jogador profissional. Meu Deus do céu, aí eu nem corria, eu voava. Acho que eu tinha asa, eu saía voando. Os caras faziam treinamento, eu era o mais dedicado. Vai dedicar assim lá no Triângulo Mineiro. E era isso que eu fazia. Porém, o que aconteceu? Fiquei 1 mês treinando, 2 meses treinando, não ganhava nada. Eu já imaginava, eu sou um jogador profissional, mas não ganhava nada. Aí eu tinha que pagar aluguel daquele quarto que eu morava, tinha o custo de vida que eu tinha que comer todo dia, né? Aí surgiu uma oportunidade. Um rapaz que eu conheci, ele fazia academia. E lá naquela academia, era uma academia num bairro chique de Uberlândia, sabe? Era num bairro chique de Uberlândia. E aquela academia precisava de um segurança. Eu queria ser jogador de futebol, nunca me vi como segurança. Mas por uma questão de sobrevivência, eu aceitei o emprego. Fiquei naquela academia, ela fechava 22 horas. Quando aproximava as 18 horas, eu chegava lá, começava às 18 horas e ia até às 22 horas, até a academia fechar. E eu ganhava um dinheirinho. Naquela época, eu não me recordo, mas acho que era meio salário mínimo que eu ganhava. Para ficar das 18 horas até as 22 horas, até a academia fechar, eu era segurança.
Não tinha porta de segurança, mas eu era segurança. Meu Deus do céu. E é isso que aconteceu. Eu treinava lá no 15 de novembro e à noite, às 18 horas, eu ia lá para aquela academia e eu ficava até às 22 horas. Só que eu nunca fui muito disciplinado com esses trabalhos desse tipo, não, de ser segurança. O que aconteceu? Eu precisava ganhar um pouco mais. Foi aí que a vizinha, ela contratou, lá era só mansão, então ela contratou mais 3 casas lá, completaram para eu ganhar um salário mínimo. Porém, eu treinava durante o dia e à noite, mas nessa residência, eu tinha que ficar até 6 horas da manhã. Você está entendendo isso? Agora não é mais às 22, agora é até às 6 horas da manhã. Eu tinha que ficar lá naquela academia e depois eu me tornei segurança da rua. Agora, estou importante, né? Não é mais só segurança da academia. Ampliou. Eu queria ser jogador de futebol, mas agora está crescendo o meu nome para ser segurança. Embora não era muito porte físico, mas eu aceitei. Eu precisava do dinheiro, tinha que sobreviver. Sempre trabalhei na minha vida e eu comecei a trabalhar a noite inteira. Noite inteira, só tinha uma folga na semana. Noite inteira. Eu trabalhava das 18 horas até às 6 horas da manhã, 12 horas lá naquela rua. E aí, o que acontece? Eu treinava durante o dia, ficava com 3 treinos por semana, não era fácil, né? E aí eu descobri um jeito para não cansar muito. Aquelas 3 mansões que eu olhava na rua, tinha um terreno baldio, sabe aqueles terrenos baldio do interior? Que enche de mamona, não sei se você conhece mamona. Mamona, ela fica grande assim, entendeu? Só que ela não tem espinho, não tem nada, ela é macia, até você encostar nela, ela é macia, é uma árvore macia, é um ramo macio, né? E aí, sabe o que acontecia? Eu ficava lá até a academia fechar 22 horas. Depois que a academia fechava, aí eu ficava andando na rua, para lá e para cá, ia para lá e voltava para cá. Tá entendendo isso? Quando dava 1 hora da manhã, eu estava num sono tão grande, tão grande, tão grande, que meu Deus do céu. Aí eu descobri que quando chegava 1 hora da manhã, não tinha ninguém na rua, eu entrava naquele terreno baldio, cheio de mamona, e eu dormia até às 6 horas da manhã. Meu Deus, que segurança é isso, meu Deus do céu. Mas é isso que acontecia. Da 1 até às 6 horas eu dormia. Só que a mulher da mansão, ela descobriu. Porque chegava 2, 3 horas da manhã, alguns dias eles chegavam tarde para dormir e não encontravam segurança da rua. Não encontrava. E aí ela me chamou para uma reunião. Me chamou para uma reunião e disse: Taqueides, você vai continuar aqui embora a gente não está vendo você? Você vai continuar sendo segurança, embora a gente não tenha te visto aqui na madrugada. Eu falei, mas eu estou por aí, é que a senhora não me vê. Mas eu não estava não, eu estava dormindo lá naquele terreno baldio, dormia, era um sono grande que eu tinha, meu Deus do céu. Ela disse, olha, a partir de hoje você vai continuar com a gente vai continuar, porém, eu vou entregar uma capa para você. Aí me entregou aquele capzinho sabe, de vigilante. Você tinha que colocar um cap de vigilante e me deu um apito para me apitar de hora em hora. Meu Deus do céu. Naquele momento, eu vi ameaça grande, mas fui ameaçado feio no meu sono da madrugada. Acabou, não tem mais sono agora. Imagine você com aquele bonezinho de vigilante. Eu queria ser jogador de futebol e agora estou com um capinho na cabeça, chamado de vigilante, mais aquele apito e aquela capa de boiadeira. Me deu uma capa quentinha, a capa era boa, quentinha, era de boiadeiro, sabe? Meu pai, algumas vezes, ele tinha uma capa daquela, você colocava aquela capa, não passa frio de jeito nenhum, capa quente. E aí, quando dava 22 horas, a academia fechava, eu colocava aquela capa, entende isso? Colocava o cap na cabeça de vigilante, de vigia, é de vigia, né? É de vigia. Colocava o cap na cabeça de vigia e aquele apito. De hora em hora eu tinha que apitar. E eu comecei a não gostar daquele negócio, porque meu sonho agora foi ameaçado. Acabou meu sonho de dormir na madrugada e ganhando dinheirinho, sabe? Meu Deus do céu. Sabe o que eu fiz? Eu comecei 22 horas, eu apitava na primeira meia hora, das 22 às 23 eu apitava, à meia-noite eu apitava, 1 hora da manhã eu apitava. Quando dava 2 horas, eu descobri que agora, para mim, o sono está mais gostoso, sabe por quê?
porque eu me enrolava naquela capa e entrava naquele terreno baldio. Meu Deus do céu, vai dormir bem daquele jeito, sabe? Mas eu dormia que era uma beleza. Dormia que era meu Deus, era um sono gostoso com aquela capa quentinha. Aí que eu dormia mesmo. Aí, enfim, chegava às 6 horas da manhã, às vezes era difícil para me sair com aquela capa do meio do terreno. Às vezes a mulher estava olhando, mas o que aconteceu? Um dia, deu 1 hora da manhã. 1 hora da manhã. E eu, como sempre de rotina, entrei pro terreno lá baldio, cheio de mamona, alto, enrolei na capa e dormi. O sono estava tão grande, o sono estava tão pesado, que daqui a pouco, quando eu olho, você não tem noção, a capa estava toda cheia de água. Caiu um toró, rapaz, e eu estava dormindo com sono tão pesado, que a chuva veio, aquela água todinha dentro da capa e me molhou tudo. Eu falei, meu Deus do céu. Eu tomei um banho daquela enxurrada que descia naquele terreno. Aí eu decidi comigo mesmo. Amanhã eu não vou mais dormir nesse terreno, porque chove eu molho tudo. Então amanhã, a academia, ela tinha uma sacada na frente assim, ó. E tinha 2 degraus na porta dela de entrada. 2 degraus na porta dela de entrada. E eu me recordo que na próxima noite, estava garoando. Quando chegou, eu fui indo. 1 hora, 2 horas, eu falei, não vou dormir. Mas quando deu 3 horas, meu Deus do céu, eu estava dormindo em pé. Era fácil de eu cair, se eu cair, continuo dormindo, nem levantava não. O que aconteceu? Eu olhei lá naquele degrauzinho da academia, meu Deus do céu. Você sabe aquele Zé Urubu lá do desenho, quando ele olha para o pica-pau e via ele depenado na hora de comer e ele com fome? Assim foi eu. Quando eu olhei naquele degrau da academia, eu vi foi uma cama lá, não vi degrau não. Falei, pronto, aqui eu vou cochilar de novo. Aí enrolei na capa, sabe? E deitei naquele degrau da academia, só que aquela sacada da academia, ela tinha uma porta de vidro e o vidro era escuro, fumê, sabe? Aquele vidro escuro de carro, fumê totalmente. Era daquele jeito, não via nada. E eu com aquela capa escura, enrolei e deitei lá naquele degrau. E eu comecei a cochilar e a chuvinha caindo, estava gostoso, parecia até que eu estava dentro de casa, sabe? Comecei a cochilar. De repente eu ouvi umas pegadas, bem longe. Tchep, tchep, tchep. Vinha chegando, sabe? As pegadas. Tchep, tchep, tchep. Só que aquelas pegadas foi aumentando. Tchep, 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 tchep. Aquelas pegadas, sabe? Quando você vê que você está cochilando, está longe aquelas pegadas, mas as pegadas parece que foi chegando próximo agora. Foi chegando próximo. Meu Deus do céu, quando eu vi, eu estava cochilando, mas quando eu vi, um pezão bateu assim no meu rosto, que eu estava deitado lá naquele degrau, aquela lapa de pé desse tamanho assim, acho que o cara calçava 44 ou 46, não é possível. Aquele chinelão com o pezão do cara desse tamanho assim, e os 2 pés no meu rosto assim, rapaz, eu falei, meu Deus do céu, esse cara pelo jeito vai me atacar. Aí acabou o sono naquela hora, eu me despertei na hora, imediatamente, e sabe o que eu fiz? Eu falei, ninguém vai me catar aqui não, eu pensei que aquele cara ia me atacar lá naquele, vai saber, né, o que era aquele cara, não sabia, não tinha nem ideia, vai saber se aquele não era um cara maldoso, desses caras ruins que tem por aí, né? E eu na hora, imediatamente, aquilo veio na minha cabeça, sabe o que eu fiz? Do jeito que eu estava deitado, eu pulei de pé, rapaz, acho que eu pulei de frente para aquele cara, mas não quis nem saber, lá era uma subidona assim que tinha na rua, era bem descida assim, subida. Eu bati em pé com aquela capa e fui correndo naquela subida, rapaz. Eu jogava futebol, então tinha um treino bom, né? Fui correndo naquela subida. Quanto mais eu corria, eu pensava, agora vai me pegar. Aí eu esticava mais, corria mais, desesperado. Quando eu, pensando que o cara já estava me pegando, eu, assim, ó, aproximadamente uns 100 metros que eu já tinha corrido, muito naquela subida, eu olhei para trás. Você não sabe o que aconteceu. Quando eu olhei para trás, aquele cara estava correndo mais do que eu para baixo, morro abaixo. Ele correu muito mais de mim do que eu corri dele, você está entendendo agora? Era
Eu com medo dele, ele com medo de mim, cara. Aquele cara correu desesperado para baixo e eu corri desesperado para cima, entendeu? E aí eu entendi que aquele emprego não dava mais para mim, rapaz. Aí eu continuei no futebol e depois eu vou contar para você essa história, que ela tem mais ainda uma extensão. No dia que eu estava jogando lá no 15 de novembro em Uberlândia, e todo mundo lá na minha região sabia que eu era um jogador de futebol, mas eu tinha que trabalhar para me manter. E aí eu fui trabalhar num restaurante. Adivinha o que aconteceu nesse restaurante? Eu vou contar para você no próximo vídeo. Eu vou contar para você, você não vai acreditar. Me segue no canal, porque esses vídeos aqui é a história do Taqueídes Gregório. Eu vou contar a minha história aqui, eu quero compartilhar com você. É exemplo de vida. Inscreve no canal e nós estaremos orando por você. Conta a história e no final eu oro por você, onde Deus vai te tocar. Senhor meu Deus, eu entrego todas as pessoas que assistiram esse vídeo e que se inscreveram no canal. Muda a vida delas, Pai. Transforma elas, Pai, em pessoas de sucesso, verdadeiramente. Toca, repreende a doença, a enfermidade, restaura casamento, vida financeira, sentimental. Essa pessoa, Pai, que acha que não tem sorte, Pai, toca sobre a vida dela, muda o cativeiro dela, Pai, muda a história para a honra e glórias do Senhor Jesus. Deus abençoe e até o próximo vídeo.